Olá, saudações a todos. Eu sou Douglas Miguel da Rosa e hoje vamos falar sobre a morte dos mártires ou a morte dos apóstolos. Antes de começar a falar sobre as mortes dos mártires, eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito, para se inscrever no nosso canal. Ajuda-nos a propagar a palavra de Deus, fortalecendo o nosso canal com a sua curtida, com o seu comentário. Assim você vai ajudar a ranquear este vídeo e estará divulgando o nosso canal para as demais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós vamos iniciar com o primeiro mártir da Bíblia e você vai encontrar essa história lá no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Como você já sabe, Estevão era um dos 7 diáconos de Jerusalém, ok? Estevão foi morto por causa da sua fé, pregando fervorosamente o Evangelho de Cristo àqueles que o acusaram e que o entregaram para ser condenado, crucificado e morto. E como podemos constatar lá em Atos capítulo 7, versículo 60, foi morto por apedrejamento pelos judeus. O segundo mártir é o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu. Quando Jesus o chamou para ser discípulo, largou a sua profissão, deixou o seu barco e seguiu a Jesus. Por ordem de Herodes Agripa, Tiago foi decapitado em Jerusalém, segundo alguns teólogos, alguns historiadores, por volta do ano 42 a 44. Por curiosidade, foi o primeiro apóstolo a beber do cálice que disse para Jesus que estava disposto a beber. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 20. Vamos ler? Mateus capítulo 20, versículo 22. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Filipe nasceu em Betsaida, na Galileia. Foi um dos primeiros apóstolos de Jesus a ser convocado, a ser chamado por ele, pelo Mestre. Segundo os historiadores, Filipe pregou o Evangelho na Frígia e foi apedrejado em Hierápolis. Bom, agora nós vamos falar sobre Tiago, o filho de Alfeu, ou alguns conhecem como Tiago o Menor. Tiago pregou na Palestina e também pregou no Egito. Segundo alguns relatos primitivos, Tiago recebeu o seu martírio com a idade de 99 anos. Isso foi por volta do ano 62. Tiago ele foi torturado e ele foi apedrejado pelos judeus. E o que culminou a sua morte foi uma pancada. Ele recebeu uma paulada na cabeça. O próximo mártir da lista é Barnabé. Bom, você deve ter ouvido muito falar sobre Barnabé. Ele era conhecido como o filho da consolação. Levita da cidade de Chipre, companheiro do apóstolo Paulo na primeira viagem missionária, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Vendeu suas posses e terras, ajudando os apóstolos na missão de evangelizar. Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda amarrada em seu pescoço e depois foi morto, sendo queimado vivo. O evangelista Marcos
autor do Evangelho de Marcos, ele foi arrastado pelas ruas de Alexandria ao ponto de ser despedaçado. Simão Pedro, pescador de Cafarnaum, foi até Jesus através do seu irmão André, também apóstolo. Pedro foi condenado à morte por ordem do imperador Nero e foi crucificado em Roma de cabeça para baixo, pois dizia não ser digno de morrer como o seu mestre. Paulo nasceu na cidade de Tarso, uma cidade romana. Era judeu, da tribo de Benjamim, um homem culto que foi instruído por Gamaliel, era fariseu zeloso, defensor da lei do Monte Sinai, foi um grande e ferrenho perseguidor dos cristãos, como podemos ver os relatos de Atos dos Apóstolos. Tem a sua conversão ali em Atos, capítulo de número 26, versículos de 12 ao 15, ele entra na narrativa, no diálogo com Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses para fazer uma colocação para você, fazer um adendo. Eu já reparei que muitos pregadores têm o hábito de, nos seus sermões, quando trazem esse tema de Atos dos Apóstolos, comentarem, sugerirem para a igreja que Paulo caiu do cavalo. Diz que todos caíram por terra, mas não diz que caíram do cavalo, ok? É só um acréscimo aqui, porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem que Paulo caiu do cavalo, ok? E a outra é que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo, ok? E não é bem verdade, isso aí não está nos textos bíblicos. Na verdade, o equívoco é que Saulo, Jesus chamou ele de Saulo. Vamos ver o que o texto bíblico diz? Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perceba, Jesus, quando se manifestou, quando se apresentou, quando convocou o apóstolo Paulo, ele falou na língua hebraica. E Saulo é o nome do apóstolo Paulo em hebraico. Paulo é o nome em grego. Ele se apresentava com esse nome Paulo porque ele pregava para os gentios, que geralmente eram de fala grega, de cultura grega. Tanto é que ele viajou toda a bacia do Mediterrâneo, nas suas viagens missionárias, pregando para todos, inclusive judeus de fala helênica e para os gregos também. Enfim, por isso ele se apresentava como Paulo. Não foi Jesus que mudou o seu nome de Saulo para Paulo. Saulo é a forma hebraica, tanto é que nós lemos no texto de Atos capítulo 26, que quando Jesus ele se apresenta e conversa com o apóstolo Paulo, ele chama Saulo, Saulo, porque tu me persegues. E o próprio texto bíblico diz que Jesus conversou com ele no hebraico. E ele se apresentava com o nome grego, porque, quem sabe, teria melhor aceitação. Enfim, essa é a história. Não que Jesus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, ok? Paulo, então, ele passa de perseguidor a perseguido, de nobre a pobre, por amor ao Evangelho. E um texto que retrata muito bem isso é Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Vamos ver? Por volta do
do ano 60, Paulo é preso em Roma. Por ordem do imperador Nero, é condenado à morte, onde na prisão ele escreve a última carta para o seu então chamado filho na fé, Timóteo, onde relata um dos textos mais conhecidos pelos cristãos, que é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a seguir. Vamos ver? Dito isto, foi condenado à morte e a sua sentença foi por decapitação. E o apóstolo Paulo encerrou a sua carreira guardando a sua fé, sendo decapitado. Bom, espero que você esteja gostando do vídeo. Se esse vídeo tiver uma boa aceitação, se você que está vendo gostou do vídeo e quiser saber a continuação, a parte número 2, pois ainda falta mencionar o apóstolo André, Bartolomeu, conhecido como Natanael, Tomé, Mateus, Simão o Zelote, Matias, Lucas e como morreu o apóstolo João. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, o seu comentário, divulgue para os seus amigos. Se tiver uma boa visualização, uma boa aceitação, farei o vídeo número 2, dizendo como morreu todos esses que eu já citei agora há pouco. Ok? Eu quero encerrar esse vídeo com uma frase de Tertuliano, que diz que o sangue dos mártires é como semente da igreja. Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.